E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus com o pastor Cirlei Santos. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, e assim que você encontrar, diga glória a Deus. Então vamos lá, versículo de número 1 também, Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vou ler mais uma vez, versículo 1. Portanto, agora, ele diz, agora, tempo presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você crê nessa palavra? Então eu leio e você repete num bom som em alta voz, todos juntos, vamos lá. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você crê nessa palavra? Então põe a Bíblia sobre o teu assento e vamos aplaudir com toda a nossa força esta revelação que Paulo traz a nós. Então aplauda com toda a tua força e diga glória a Deus. Isso, glorifica Jesus por esta obra poderosa. Isso, aplaude e glorifica mesmo. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, graças te damos por esta palavra. Meu Deus, nós estamos aqui querendo ouvir a tua voz. Então vem com teu Espírito Santo, tome a vida do pregador e a vida do mensageiro. Envie esta palavra com poder e autoridade e faça nova todas as coisas em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar-se por gentileza. Pode sentar. Paulo, ele ensina que o homem estava debaixo de uma grande condenação. Uma condenação tal que o homem estava condenado à morte, sem poder estar de pé diante do seu Deus, e privado de todos os benefícios e de todo o bem, não é? Que Deus havia concedido ao homem. Então Paulo fala desta condenação que o homem vive quando ele vive na carne, no pecado, e deixado seduzir pelo pecado e levado pelo pecado, então ele, o homem, acaba vivendo debaixo de uma condenação. Então todo homem, toda mulher que vive uma vida no pecado, cedendo a vida ao pecado, ele está sob condenação. Uma condenação que não pode de maneira nenhuma produzir vida. Ele simplesmente está encaminhando-se para a morte, para a destruição. Então, Deus, no seu infinito poder, na sua grandiosidade, Ele se revela através de Cristo para nos dar a salvação e nos redimir desta condenação, nos trazer de volta à presença dEle, para que o homem viva uma vida abençoada, uma vida debaixo da graça divina, do favor imerecido, que o homem não merece, mas Deus, pelo seu infinito amor, pelo qual nos amou, Ele nos concede todas as coisas que precisamos referente a esta vida, e não somente a esta vida, mas também no mundo vindouro, a vida eterna. Então Ele revela-se através de Cristo, concedendo a salvação
e a vida eterna através de Cristo e nos vivificando através de Cristo. Então, o único pelo meio qual o homem é vivificado e pode ser vivificado é através unicamente do sacrifício de Cristo. E Paulo escreveu isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. Está escrito assim, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo diz que Deus, Ele nos vivificou, nos tornou a dar a vida novamente. Efésios capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Veja que a raça humana estava morta, condenada em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo diz: agora essa condenação, esse espírito maligno que quer condenar o homem, inclusive levar o homem à condenação, ele opera sobre aqueles que vivem na desobediência, que não levam a vida de obediência. Então esses homens estão sujeitos a essa condenação, mas aqueles que estão na obediência, se submete à vontade de Deus, se submete à salvação de Deus, o plano de Deus para a salvação, este homem e esta mulher é vivificado do seu pecado, é resgatado do pecado e tira-o da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele, Paulo, continua dizendo: entre os quais todos nós também, ele coloca todo mundo, não tem exceção. Não tem esse na terra que não está englobalizado dentro disso. Todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo está dizendo: olha, todos nós, antigamente, nós vivíamos assim, satisfazendo o desejo da nossa carne e dos nossos pensamentos, ou seja, é um culto egocêntrico, é a satisfação do ego, é a satisfação pessoal da vida da pessoa, é a pessoa que vive para satisfazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então esta pessoa, noutro tempo, ela andava assim, noutro tempo você levava essa vida, você vivia uma vida para satisfazer a sua vontade. O que importava era satisfazer o seu desejo, era satisfazer o que você queria, não importasse o quanto de risco você viesse correr, mas você queria de alguma forma satisfazer a sua vontade, de alguma forma você queria satisfazer a sua vida. Então você de alguma forma se esforçava para fazer tudo possível e impossível para realizar os seus desejos do seu pensamento e também o desejo do seu coração, satisfazendo a sua vontade, o seu desejo. Então isso acabou implicando no quê? Na sua condenação. Então todo homem, toda mulher que vive uma vida para satisfazer a sua vontade, satisfazer a sua carne, ela está condenando a sua própria vida. Então não pode de maneira nenhuma viver dessa forma. Então Paulo disse: e éramos por natureza, veja só, filho do quê? Da ira. Ou seja, restava o que para mim e para você? Condenação. O que restava para nós? Simplesmente uma condenação. Só restava isso, porque nós éramos filho da ira, como os outros também. Então nós estávamos debaixo dessa condenação. Então Paulo está dizendo aos romanos: olha, agora Deus, através de Cristo, nos resgatou, nos redimiu, nos vivificou. Então agora nenhuma condenação existe mais. Nenhuma condenação é mais sobre a nossa vida. Ele diz: ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou.
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja que Deus, através de Cristo, qual foi a obra? Vivificar-nos, tornar a nos dar vigor, a tornar a nos dar o quê? Vida, para que nós venhamos estar diante de Deus com a vida abençoada, com a vida verdadeiramente santa, irrepreensível e recebendo a graça divina sobre nós. Então Paulo diz: agora, portanto, ele diz aos romanos: nenhuma condenação há mais. Então agora não existe mais nenhuma condenação sobre você. Você agora não tem a ira de Deus sobre a sua vida. Então você tem que ter consciência disso, que sobre a sua vida agora permanece a misericórdia de Deus. E muitas vezes a pessoa, ela não se perdoa a si mesmo, sabia disso? Muitas vezes a pessoa, ela acha que ela é um condenado, uma condenada, alguém sujeito ao fracasso e à desgraça. Não, é porque eu sou um pecador, não é porque eu sou um miserável, não é porque Deus não gosta mais de mim, não é porque Deus não ama a minha vida, pastor. Ah, pastor, Deus não me quer mais, Deus não me ama, Deus não tem mais prazer em mim. Não, pelo que se muito amou, porque agora permanece a misericórdia de Deus. Mas para isso existe uma condição, para que esta misericórdia e esse amor e a condenação não venha sobre nós. Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja que a condição é estar em Cristo. Então vamos voltar lá na carta de Paulo aos Romanos, porque existe uma condição. Porque não basta tão somente receber Jesus, está entendendo? Não basta tão somente dizer: eu recebo Jesus como Salvador, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o único, exclusivo e eterno Salvador da humanidade e da minha vida. Mas se a pessoa, ela crer nisso, recebe Jesus, mas ela não está em Cristo Jesus, porque há uma grande diferença de você dizer: eu creio no pastor Sirlei, eu acredito no pastor Sirlei, sei que o pastor Sirlei existe, eu sei que o pastor Sirlei é misericordioso, é bondoso, eu sei que o pastor Sirlei é uma bênção, eu sei que o pastor Sirlei pode me ajudar, mas tudo isso, se você crê, mas se você não está comigo, não basta. Você não basta somente crer em mim, você tem que estar o quê? Comigo. E é o que Paulo está mostrando. Não basta acreditar na salvação e ter a salvação, você tem que estar em Cristo Jesus, como ele diz aqui no verso 1, olha só, Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há, não existe mais condenação. Então entenda algo, desde o primeiro momento que você está em Cristo Jesus, nada mais te condena, não tem mais nenhuma condenação de você diante de Deus, desde que você obedeça a esta condição aqui, ó, veja que é para alguém, está indicando algo. Veja que o texto, Paulo está querendo indicar que esta condenação não há efeito na vida da pessoa para os que estão em Cristo Jesus. Marque isso, porque é isso que Paulo está indicando, dizendo: olha, eu quero que vocês creiam na salvação, eu quero que vocês recebam a Cristo como Salvador e o tenha como seu Salvador pessoal, e tenha simplesmente a Cristo como seu único Senhor na sua vida e Senhor da sua alma, para que não haja condenação sobre a sua vida. Mas isso está indicando para alguém. Para quem? Para alguém que está em Cristo Jesus. E Jesus se preocupou muito com isso, sabia? Paulo justamente está falando que o próprio Cristo, antes de morrer, ele instruiu aos seus discípulos. Cristo, antes dele ser crucificado, na noite antes de ser crucificado, ele reuniu os seus discípulos, e ao reunir os seus discípulos, Cristo, ele vai dar umas instruções aos seus discípulos, e uma das suas instruções é para que os seus discípulos permaneçam nele. Essa é a condição. Se não permanecer nele,
de maneira nenhuma, inclusive pode ser discípulo dele, e de maneira nenhuma vai ser absorvido de sua condenação. A maneira de ser absorvido da condenação é esta, veja lá comigo, Evangelho de São João, e assim que você encontrar, diga amém. Veja só, olha a instrução dele, que ele vai dar aos seus discípulos, capítulo 15, versículo de número 4. Ele fala que nós já estamos limpos pela sua palavra, separado, ou seja, a palavra dele nos santificou e nos fez justificados diante do Pai. E ele diz o seguinte: está em mim. Olha só, a ordem é para estar nele, não é somente para segui-lo, não é somente para ser um seguidor, um observador do Evangelho, tem que estar em Cristo. Estai em mim e eu em vós. Ou seja, tem que se fundir a vida. A sua vida tem que se fundir com a vida de Cristo juntas. As duas têm que se fundir em uma só. É como ele disse no capítulo 14, quando Felipe disse: mostra-nos o Pai. Ué, Felipe, estou tanto tempo convosco e tu me diz: mostra-me o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um só, estamos fundidos em um só. Então Jesus está dizendo: vocês também devem viver comigo dessa mesma maneira. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes o quê? Em mim. Ou seja, uma vida produtiva, uma vida abençoada, só pode através da pessoa estar em Cristo. Não basta sentar no banco de uma igreja, não basta fazer parte de um grupo religioso, não basta fazer parte de uma denominação, não basta ter uma Bíblia na mão, não basta fazer obras tão somente. Tudo isso tem que ser feito em quem? Em Cristo Jesus. Está nele, levando a vida dele, é carregando a vida de Cristo no vosso próprio corpo. E ele diz mais ainda, veja comigo, olha só, diz assim, verso 5: eu sou a videira, vós sois as varas. Ele compara ao processo produtivo da videira. Ele diz: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis o quê? Fazer. Então muitas vezes a pessoa tenta fazer algo e não consegue. Você já viu isso? Ela tenta realizar algo, mas nunca tem sucesso naquilo que realiza. Ela tenta, mas não dá certo o trabalho dela. Ela tenta de tudo. Pastor, mas é o meu pecado. Não, se está em Cristo, nenhuma condenação há. Então nem o pecado tem o poder de impedir essa pessoa de ter sucesso. Porque o que impede o homem de ter sucesso na sua vida? O que impede o homem de prosperar, se não é o pecado que faz separação entre Deus e o homem? Então o pecado impede com que as orações da pessoa sejam ouvidas, e isso impede que Deus opere na vida da pessoa. Mas quando você entrega a tua vida para Cristo, o recebe como seu Salvador, então Ele te santifica, Ele começa a habitar em você, e ou seja, toda a condenação, todo o pecado que estava em sua vida, agora é arrancado. Então você está nele e Ele está em você. E aí ele diz: olha, e se você estiver no pecado, se você estiver desobedecendo, se você não estiver me obedecendo, você está sem mim, e sem mim nada podereis fazer. Por mais que você tentar, por mais que você se esforçar, por mais que você seja uma pessoa qualificada, por mais que você seja uma pessoa que tenha muito conhecimento, muita experiência, por mais que você seja uma pessoa esforçada, saudável, por tudo que você tentar, mas se você não está em Cristo, por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, por mais que você tente realizar, você não consegue, porque não está em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo
Jesus, ou seja, tudo que você vier a fazer não vai haver condenação, não vai haver a ira de Deus, pelo contrário, sempre vai haver a aprovação de Deus naquilo que você faz. Deus nunca irá condenar aquilo que você vai fazer, porque tudo que você faz está em Cristo. Então em Cristo, Ele disse: está em mim, eu em vós, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então você não está ligado a nenhuma outra pessoa, você está ligado ao Senhor Jesus Cristo, você está unido com Ele, você está vivendo com Ele. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que deu a vida por você, foi Ele antes que te perdoou de todos os teus pecados e te santificou. Então você agora não tem nenhuma condenação. Ah, pastor, mas de vez em quando eu sinto aquela condenação na minha alma, de vez em quando eu sinto aquela acusação, algo me condenando, dizendo que não vai dar certo, algo me condenando, dizendo que não é para mim fazer, porque não vai dar certo. Mas é isso que o maligno, o diabo, ele quer que você acredite, que você não está em Cristo e que a condenação ainda está sobre a tua vida. Mas Deus está usando a minha boca, os meus lábios, o Espírito Santo de Deus está me usando para te dizer que você está em Cristo Jesus agora, porque Ele te escolheu, Ele te santificou pela sua palavra, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue, Ele te deu vida. Então não há nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo. Então tudo que você fazer, tudo que você vier a realizar, não vai haver condenação, mas vai haver a aprovação de Deus. Então pode ter certeza que tudo que você fizer, Deus vai aprovar, porque você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: sem mim nada podereis fazer, mas você estar com Cristo, então você pode fazer tudo. Por isso que nenhuma coisa te é impossível. É você que põe limites, porque você agora está em Cristo. E Ele continua dizendo: se alguém não estiver em mim, versículo 6, estou no Evangelho de João, capítulo 15, verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado o quê? Fora. Você vê o risco que a pessoa corre de não estar em Cristo? Só o fato dela achar que está numa igreja não resolve. É isso que eu quero que você entenda, que não basta tão somente você estar aqui sentado, ouvindo a pregação, ou até mesmo quem ouve pela rádio, quem acompanha as pregações, dizendo: ah, estou em casa e está bom, já está bom aqui. Mas eu ouço o Evangelho. Ouvir não é estar em Cristo. Estar em Cristo é levar a vida de Cristo, é carregar a vida dele na própria vida sua. Então ele diz o seguinte: se não estiver em mim, será lançado fora. Muitas vezes a pessoa se enche de orgulho ao bater no peito e dizer que faz parte de uma denominação, de uma religião, achando que essa afirmação pode lhe garantir alguma coisa de absorvição diante de Deus. Pelo contrário, se a pessoa está numa religião, servindo a uma denominação e não está em Cristo, ela está condenada, está morta em seus próprios pecados, nas suas próprias ofensas, não está vivificada, está morta nos seus pecados. Então não basta ela afirmar que faz parte de uma denominação, não só faz parte. Pastor, então quer dizer que eu não preciso estar numa denominação? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa ter um lugar para congregar, você precisa estar num lugar se reunindo com os irmãos, mas muitas pessoas se esquecem e acabam estando com o irmão, estando com a comunidade, estando com a denominação, mas se esquecem de estar ligados a Cristo, unido a Cristo em obediência, vivendo a vida de Cristo. Por isso que muitos acabam se decepcionando com pastores, com o irmãozinho, com a irmãzinha, se acaba se entristecendo com A, com B, com C. Por quê? Se entristece porque está na pessoa e a pessoa está nela, mas se ela estivesse em Cristo e Cristo está nela, ela não era lançada fora, porque Cristo disse: se está em mim e eu em vós, de maneira nenhuma será lançado fora. Como a vara que é lançada fora
e secará, ou seja, a vida da pessoa seca. A vida da pessoa para de florescer. A pessoa para de dar frutos. A vida da pessoa perde o significado. A vida da pessoa torna-se completamente seca, murcha. Não tem mais vida, não tem mais esperança, expectativa. Então ela está fora de Cristo. É assim que a pessoa que está fora de Cristo, ela se sente seca, vazia. Não produz os renovos, não produz os ramos, não produz as folhas, o cheiro das folhas, não produz a flor, não produz o fruto. Então a pessoa acaba se sentindo seca, improdutiva diante de Deus. E olha só, veja mais, acompanhe o texto. E os colhem e o lançam no fogo que arde. Olha só, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Porque não há condenação, há aprovação de Deus. Tudo que você pedir, porque você está nele. E se você está nele, não é você que está pedindo, é ele que está pedindo ao Pai pela sua própria vida. Então tudo que você pedir vai ter resposta. Tudo que você pedir, Deus vai responder. Por quê? Você já viu alguma vez Cristo pedir a Deus e Deus dizendo: eu não vou realizar esse milagre? A única vez foi quando no Getsemane, que ele orou para poder passar aquele cálice, mas como era a vontade do Pai que ele passasse por aquilo, o Pai não respondeu. Mas em todo momento, quando Cristo se direcionava ao Pai para realizar algum milagre, acontecia. Porque era o próprio Filho, sem pecado, era o próprio Filho, numa natureza santa, separada, que realizava aqueles feitos. Quando ele trouxe Lázaro à vida novamente, ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque já tem me ouvido. Ou seja, eu já te pedi, eu sei que o Senhor me ouve. Bem sei que o Senhor me atende. Então quando você está em Cristo, quando você pede, Deus não está ouvindo o seu pedido, Deus está ouvindo o pedido daquele que está em você. Quem é que está em você? Cristo. Então aquilo que você pede, Cristo pede por você, e aí a resposta vem. Pastor, então por que eu oro e não acontece o milagre? Porque eu oro e Deus não me responde? Porque muitas vezes a pessoa não está em Cristo. E por não estar em Cristo, como é que, se Cristo não está nela, quem é que está pedindo? Ela mesma. Deus ouve pecador? Não. Nós somos pecadores. Deus não atende a nossa súplica se nós fazermos isso só sem Cristo. Cristo tem que estar em mim, eu tenho que estar em Cristo. Por isso tudo o que pedirdes, sereis atendido. E aí Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Você acabou de ouvir os ensinos da Palavra de Deus com o pastor Sirlei Santos.